Olá, pessoal. Nós vamos dar início ao nosso culto e, como todos sabem, nós estamos no momento de lockdown aqui em Londres e não podemos ter os cultos presenciais. Voltamos a ter o nosso culto online somente, mas independente disso, nós vamos estar aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia e a gente já vai estar dando início, então, nesse nosso culto online. Espero que você hoje saia daqui, saia desse momento, não é? Abençoado, tá bom? Nós já vamos dar início, já fique aí conosco. Não saia, a Rose vai dar abertura ao culto e vamos seguir na direção do Espírito Santo de Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, a todos vocês que estão do outro lado dessa telinha, né? Nós agradecemos a oportunidade de estar levando a palavra para vocês. E se vocês estão com suas Bíblias, eu gostaria que você abrisse em Jeremias 29. É um texto bem conhecido, conhecido de todos vocês. E eu sei que Deus tem essa palavra para você e para mim nessa noite. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Essa carta de Jeremias é uma carta onde o povo de Israel estava na Babilônia, não é? Tinha sido deportado para lá. E essa palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, talvez teria uma outra conotação se nós estivermos falando numa outra época, talvez 6 meses atrás. Nós não esperávamos passar por essa pandemia, por essa situação de estarmos nos isolando das pessoas que nós amamos, de não poder, talvez, ir nos lugares que nós gostamos. Mas essa palavra é para você, é para mim, que os pensamentos que Deus tem para nós é de paz. E que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. E que você tenha essa palavra no seu coração. E eu gostaria de ir lá para Romanos 15, versículo 13, para completar esse Jeremias. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que você continue com essa esperança em Deus, em que tudo vai dar certo e que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Gostaria de estar orando para nós darmos início ao nosso culto. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos pregando a tua palavra, mesmo estando na tua casa. Tua casa vazia de pessoas. Mas eu sei que está cheia de pessoas do outro lado, esperando uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. E eu oro para que você seja abençoado nesse dia com a palavra do Senhor. Aproveite, louve ao Senhor com as nossas músicas, exalte o Senhor, louve o Senhor enquanto nós podemos louvar, ore enquanto nós podemos orar. Amém? Bem, a paz do Senhor mais uma vez. Nós vamos estar então louvando a Deus com algumas canções, e eu acredito que você conheça estas canções. Se não, você pode talvez pegar aí no seu mobile, onde você estiver, acompanhar com a gente, mas são canções fáceis, você não vai ter dificuldade.
E hoje, como é culto de Santa Ceia, nós vamos estar cantando uma canção que fala sobre o Galileu, Jesus Cristo de Nazaré, que veio para trazer a liberdade, trazer para nós o amor demonstrado de Deus nas nossas vidas, que veio trazer a salvação para as nossas vidas, a redenção do Senhor. E esse é o nosso tema hoje, essa redenção, esse amor, essa paz, esse Cordeiro de Deus, que veio nos dar realmente acesso à eternidade com Deus. Então, cante ao Senhor com o seu coração alegre, mesmo a gente estando nesse momento, que é um momento difícil para a gente, de novo estarmos fazendo um lockdown aqui em Londres, fechando tudo. A gente vê a tristeza pelos lugares que a gente passa, lojas fechadas. Foi uma correria essa semana para deixar as coisas preparadas. Então tem sido um momento estranho para todos nós. Mas a gente tenta manter, o ânimo em Deus, a confiança em Deus, o coração em Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, pedindo que Deus nos ajude. E lembrando que quando Jesus pisou nessa terra, quantos milagres Jesus fez, quantas coisas maravilhosas o Senhor trouxe para todos nós. Então, neste dia em que nós podemos estar fazendo esse culto online, hoje aqui na igreja apenas 3 pessoas, eu, minha esposa e o neto. Então nós estamos tentando fazer o melhor, é um monte de coisa para tentar organizar aqui. Então se tiver uma falha ou outra, os irmãos não levem em consideração, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor e eu espero que vocês, aí também do outro lado, possam receber com todo carinho esse culto e que Jesus, o nosso Galileu, ele possa receber o nosso louvor com todo o nosso amor no coração. Deixou sua mão, foi por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me
que nós possamos nos render ao amor desse nosso Deus maravilhoso. Essa outra canção é uma canção bem conhecida também, e a gente tem cantado ela várias vezes, e eu queria lembrar desse momento com você, o momento em que nós adoramos a Deus, lembrando do momento da cruz, lembrando do sacrifício de Jesus, lembrando do amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que vivemos tempos difíceis, e esse tempo não é só difícil aqui, onde a gente está na Europa, em Londres, com esse 1 mês de lockdown, ou talvez até mais que 1 mês, nós fiquemos, esperamos que seja só 1 mês, mas sabemos que estamos entrando somente no início ainda do inverno, e a gente já vê todas essas coisas acontecendo, que já era de certo modo até previsto, mas que nós possamos colocar e depositar a nossa confiança em Deus, colocar o nosso coração, o nosso descanso no Senhor, lembrando quantas coisas Jesus passou, quantas coisas o Senhor fez e quantas coisas Ele continua fazendo por nós, porque nós servimos a um Deus vivo. E essa canção, ela diz exatamente aquilo que tem que ser uma esperança em nós, na nossa vida, que é porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Que nós possamos buscar em Deus essa paz. E você aí na sua casa, onde você estiver assistindo agora este culto, vendo aqui a nossa dificuldade, poder deixar as coisas em ordem para que nós possamos transmitir esse culto e que você possa estar sendo abençoado aí. Mas o Espírito do Senhor está nos conectando. Nós estamos unidos como corpo no Senhor e no Espírito de Deus. Então, eu queria cantar junto com você, que você pudesse saborear essa canção junto comigo e lembrar e confiar em Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai. Posso crer no amanhã, porque
acontecerá. E quando enfim chegará a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que livre está. Cante comigo. Porque ele vive, posso ver o amanhã, porque temor não há, mas eu vencerei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que livre está. Em inglês, essa canção diz assim, ó. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, oh, fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living because he lives. Porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, eu creio, mas eu vencerei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. O nosso coração, o nosso ser, nós queremos depositar nas tuas mãos. Queremos te pedir, Senhor. Fala conosco, trabalha em nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a entender estes momentos que são diferentes para nós, mas nós queremos descansar o nosso coração no Senhor. Eu quero te pedir pela igreja, eu quero te pedir pelos meus irmãos, quero te pedir por aqueles que assistem-nos na internet, não só os daqui da Inglaterra, mas irmãos em todos os lugares, em Portugal, na Suíça, na Espanha, Senhor, no Brasil, nos Estados Unidos, aonde as pessoas estiverem assistindo, Senhor, este culto, que nós possamos realmente, Senhor,
nos colocar, Deus, nas tuas mãos. Cada um possa confiar num Deus vivo, um Deus que nos ajuda para que nós possamos caminhar para a glória, caminhar para a eternidade contigo. Esse mundo um dia vai passar. Esse tempo um dia vai passar e nós viveremos contigo na glória, Senhor. Nos dá essa paz, Senhor. Nos dá, Senhor, esta segurança, é o que eu te peço, no nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a enfrentar estes momentos. Traz ânimo, Senhor, ao nosso coração, Senhor. Traz, Senhor, realmente a paz do Senhor em nós. Amém. Amém. Nós temos alguns avisos que nós vamos estar passando agora. A gente está meio que aprendendo aqui como mexer nesse sistema, como fazer dessa forma. Mas nós vamos estar colocando, eu não sei se o Neto tem como colocar, dá para colocar. E aí o Neto vai estar avisando para a gente já voltar novamente ao culto. Paz, queridos, eu aqui de novo. Agora é a hora dos nossos aniversariantes. Nós temos aqui na igreja a nossa querida Genevieve, que nós desejamos um lindo parabéns, um lindo dia, que ela tenha tido um dia abençoado com a sua família, né? E nós desejamos saúde, paz, alegria. E a todos que estão fazendo aniversário essa semana ou vão fazer, que estão aí no Brasil ou por aí afora que você está nos assistindo, eu gostaria de orar por você e agradecer a Deus pela sua vida. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida da Genevieve. Senhor, abençoa a vida dela, Senhor, guarda, Senhor, a casa dela, Senhor, guarda a saúde, guarda, Senhor, o trabalho, Senhor, a família, Senhor Deus, que o Senhor derrame uma bênção muito especial na vida dela, Senhor, e também na vida daqueles que estão fazendo aniversário ou vão fazer. Muito obrigado, Deus, pela tua guarda e pela tua proteção por cada um deles, Senhor Deus. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bem, nós vamos então falar um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa semana, uma semana de novidades, onde nós temos visto no mundo tantas coisas acontecendo. E aqui entramos então nesse momento em que aguardamos com expectativa que em breve nós possamos voltar à nossa vida normal. Quero agradecer ao Neto que está aqui ajudando, a Rose, para que a gente continue tendo ânimo e força para continuar nessa jornada, e não só a nós, mas também
há muitas outras pessoas e pastores ao qual eu tenho me comunicado, eu tenho visto quanto tem sido um tempo difícil para esses pastores. Aqui na Inglaterra, eu até recebi um e-mail da Batista falando sobre esse sistema, tudo que está acontecendo agora, e eles informaram várias medidas que a gente precisa tomar como cuidado, porque o governo, ele, em alguns pontos, está sendo bem rígido. Então, nós não podemos ter mesmo as reuniões na igreja, não podemos ter estudos bíblicos, ou que se é permitido vir à igreja, é somente uma pessoa, por exemplo, para orar. Casamento não pode, o velório, ou, por exemplo, funeral pode acontecer na igreja, mas com um número limitado. Então, nós estamos vivendo um período de grande apreensão e estamos procurando seguir dentro das normas do governo. A igreja tentou, de todas as formas, conseguir estar aberta nesse tempo, porque a igreja se preparou para estar bem nesse tempo, mantendo a distância, o distanciamento social. Mas, infelizmente, foi o que até a Batista falou, eles tentaram de todas as formas, mas, infelizmente, o governo não vê a igreja hoje, talvez, como algo essencial. E a gente sabe que a igreja ela tem sido tão benéfica para a vida das pessoas e num tempo tão difícil. Mas a gente descansa o coração e confia que Deus ele está trabalhando, Ele está fazendo a obra dEle, e que nós possamos, então, continuar orando, servindo a Deus, e buscando nele a solução para os nossos problemas. Vou arrumar aqui minha gravata. Isso. Aí. Rosto está bonito assim? Tá. Mas vocês fazem muita falta, irmãos. Fazem muita falta eu olhar para a igreja vazia, a gente vê que não tá os irmãos aqui. Estava sendo um tempo tão gostoso nos sábados. E... é tão estranho, é muito estranho. A gente viver esse período, viver esse tempo, e que nós possamos buscar essa direção de Deus, porque nós não sabemos o tempo que isso vai durar. E hoje o que Deus colocou no meu coração, essa mensagem que eu quero trazer para vocês, é exatamente sobre esse período, sobre esse momento, e algumas coisas que Deus tem ministrado, enquanto a gente pede direção para Ele. E eu quero primeiramente fazer uma oração junto com você, para que nós possamos pedir ao Senhor que Ele continue falando conosco e que nós possamos buscar em Deus, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração. Feche os teus olhos aí onde você está na sua casa e junto comigo faça essa oração. Querido e bondoso Deus, eu quero pedir ao teu Espírito Santo que venha falar conosco, venha nos ajudar nessa dificuldade a qual nós enfrentamos nesse tempo, Deus. Nos ajude, Deus, a te servir neste tempo. Nos ajude a ser a tua igreja nesse tempo. Nos ajude a falar da tua palavra desta forma, como o Senhor tem providenciado para nós. E que agora, Senhor, essa palavra aqui que nós vamos falar, seja uma palavra que não somente saia da minha boca, mas saia, Senhor, do teu coração, e que as pessoas possam ser abençoadas em cada lar, Senhor. Porque enquanto eu prego aqui, a minha mente, Senhor, vai no lar de muitas pessoas, e eu fico imaginando atrás dessa tela, especialmente os irmãos, os meus amigos aqui da igreja, o quantos eles estão ali assistindo esse culto, em família, ou casais, ou às vezes sozinho, porque alguns estão trabalhando. Que o Senhor fale com eles, Deus, que o Senhor guarde a vida deles. E que o Senhor que conhece e tem todo o entendimento, possa nessa hora usar esse momento para a tua honra, para a tua glória e para que o seu reino, Senhor, brilhe mais e mais. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vivemos então, como temos dito, num tempo bem complicado por todo o mundo, né? Aqui vivemos esse lockdown, em algumas regiões, em alguns países, a situação é um pouco diferente, mesmo aqui dentro do Reino Unido, que é a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte também vivem cada um esquema de lockdown, alguns mais adiantados que os outros, para tentar conter esse vírus. E se você perceber,
existem horas que esse problema da pandemia, ele alivia, no caso aqui na Europa, como aconteceu alguns meses atrás, a gente estava vivendo um pico muito grande, e aí esse problema ele só muda de lugar, ele vai para onde? Foi lá para a América do Sul, foi para o Brasil, e ali começou a ter um número muito grande de pessoas com a doença e de mortes. E daí você olha para os Estados Unidos também, os Estados Unidos parando, tendo um número grande de mortes. Agora, quando alivia, então, depois no Brasil ou mesmo na América do Sul, a gente começa a ver, pouco a pouco, esse problema recomeçar em outros lugares, que é o que está acontecendo, por exemplo, conosco aqui na Europa. Está havendo um ressurgimento desse vírus, está havendo um ressurgimento dessa pandemia aqui na Europa, porque nós estamos entrando num período de frio. Essa semana, eu acredito que desses últimos dias, depois do verão, está sendo a semana mais fria, bem gelado aqui. Chegou um dia a fazer 1 grau de manhã e ainda nós não estamos no inverno, estamos entrando no inverno e serão provavelmente 5 a 6 meses com o inverno. E a gente vê agora esse vírus novamente atacando aqui os hospitais começando a encher, e vemos também os Estados Unidos também começando a ter problemas, porque algumas partes dos Estados Unidos também são frias, e aonde o frio se instala, ali as pessoas acabam se aglomerando e o vírus, então, acaba crescendo, como está acontecendo agora. Sem contar que a gente também não tem só o problema do vírus, nós estamos enfrentando no mundo outras coisas, outros problemas, como protestos que estão acontecendo com maior incidência, nós estamos tendo continuamos tendo o problema dos refugiados que estão tentando cruzar aí mares, que estão cruzando por terra também de um lugar ao outro. Nós vemos guerras civis, nós vemos rumores de guerra, nós vemos a miséria que se instala em alguns países, vemos terremotos, vemos a dificuldade financeira por causa da crise. O número, por exemplo, aqui em Londres, a gente vê isso, o número de pessoas, a gente chama homeless, mas seriam tipo as pessoas sem abrigo nas ruas, um número maior. E também vemos no tempo, vemos as tempestades, nós vemos explosões que acontecem do nada, e tivemos a oportunidade de ver isso daí em Beirute há um tempo atrás, e furacões, e aquecimento global, que se fala bastante sobre esse assunto. E esses acontecimentos, eles continuam assolando não só a Inglaterra, onde nós vivemos aqui, Londres, mas o mundo todo. Sem contar também os nossos problemas particulares e as nossas próprias lutas que eu e você enfrentamos. Quando nós olhamos para estas coisas e começamos a nos deparar com essas situações, o que constantemente nos traz de início já é um desconforto, porque nós vivemos um desconforto. É uma situação que nos causa, assim, insegurança e também nos faz pensar do que será o futuro. A gente começa a ter saudade de muitas coisas, muitas liberdades que a gente tinha e a gente se preocupa. E quanto mais se demora para resolver essa situação, como a gente já está num período grande, mais nós sentimos que a gente tem esse ditado no Brasil que é o cerco, a gente usa essa frase, né? O cerco ele vai o quê? Apertando e as opções que a gente tem vão diminuindo. E aqui a gente fala também do economic challenges, que seriam os desafios econômicos, eles começam a aumentar, porque isso está se prorrogando por muito tempo. Na pregação da semana passada, o Edu Corona, o diácono Edu Corona, ele trouxe uma palavra que falou sobre o tribunal de Cristo. Ele falou, por exemplo, eu fui fazendo as minhas anotações, das 5 coroas que são citadas na Bíblia. E ele também disse sobre a alegria do céu e do dia em que, enfim, nós poderemos rever as pessoas que nós amamos, que os nossos queridos irmãos que estão na glória. E viver, então, em um lugar onde não haverá mais dor,
mas esses momentos de tensões que a gente vive, e viveremos em um lugar onde haverá paz, onde o nosso Deus, a luz que brilha naquele lugar, é a própria luz do nosso Deus. E então nós poderemos viver, enfim, a paz. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, diz: e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Lendo esse versículo, isso é um conforto para nós. Porque nós sabemos que a nossa jornada nesse mundo, ela busca nós chegarmos à glória com Deus. Então, vale a pena nós depositarmos a nossa confiança em Deus e aguardarmos. E esse é um objetivo a ser alcançado em Deus, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. E a nossa vida, ultimamente, ela está tão imprevisível e mudando diariamente que a gente começa a perder um pouco a noção das coisas. É interessante que semana passada, talvez você assistiu o culto, e você vai lembrar que enquanto eu estava trazendo a palavra, a mensagem, muitos acontecimentos estavam rolando dentro do cenário aqui da Inglaterra. Então, enquanto eu pregava, enquanto eu falava da palavra, quando chegou no final do culto, eu fui relembrar alguns avisos e falar para os irmãos, porque eu tinha preparado os avisos da semana, e falar para os irmãos: olha, semana que vem vamos estar aqui juntos fazendo a Santa Ceia. Nós vamos estar juntos, o quê? Ceando ao Senhor. E enquanto eu estava fazendo os avisos, alguns irmãos lá atrás já falaram: André, eu acho que não vai dar muito certo não, porque o primeiro-ministro, ele decretou que vai fechar tudo. E um dia antes, à noite, eu tinha recebido um e-mail da própria Igreja Batista, dizendo que se entrasse, como eles estavam prevendo, o nível 3 aqui, que é o Tier 3, que eles falam, a camada, ou a fase 3, nós continuaríamos com a igreja. Mas realmente, quando chegou no final do culto, tudo mudou. E aí veio um e-mail para mim da Batista novamente, falando: olha, infelizmente nós vamos ter que fechar tudo, não vai dar. Então, vê que até para fazer o nosso culto, para viver a nossa vida, de repente, tudo muda. Começamos o culto com uma expectativa e terminamos o culto novamente com uma outra realidade. Isso não é só para o culto. E foi interessante que enquanto nós estávamos aqui reunidos, não tínhamos um número muito grande de pessoas, mas os irmãos que aqui nós estávamos vivendo aquele momento, porque tem sido momentos bons para nós. Mesmo em um número pequeno de pessoas, nós temos visto o quanto Deus tem feito por nós, o quanto Deus tem trabalhado em nossas vidas. E é interessante porque no final era nítido de ver no olhar a tristeza dos irmãos, de alguns irmãos, o desejo de estar continuando, a lágrima nos olhos de muitos irmãos. Eu conseguia perceber até essa questão de nós ficarmos desapontados com essas circunstâncias que nós vivemos no mundo no dia de hoje. E de repente, a gente indo tudo bem, a gente tem que parar e voltar novamente a fazer esse lockdown. E eu fiquei pensando essa semana, falei: Deus, puxa, eu queria fazer o culto, tinha tantas ideias na minha cabeça para trazer, para fazer essa semana. A gente está aqui com a Santa Ceia, fazer com meus irmãos juntos. Temos tantos projetos, o projeto da Shoebox. Essa semana também foi interessante porque a gente lembrava dos momentos que a gente passou aqui, essa época de Natal é uma época que a gente costumava estar correndo, fazendo projeto com as crianças, fazendo as nossas cantatas, o Marcos correndo para desenvolver os trabalhos dele, mas infelizmente nós vemos que está difícil fazer planos, está difícil continuar pensando no próximo dia ou na próxima semana. E isso não acontece só com a igreja é apenas uma
das muitas coisas dentro da nossa vida que nós estamos tendo que parar os nossos planos, parar na nossa continuidade. E agora a gente começa a chegar num período muito lindo, que é o período do Natal. E a gente já começa a não desenvolver tantos dos nossos planos. Alguns irmãos que estão aqui querem viajar, querem fazer. Então vê que a nossa vida ela sofre uma mudança. Mas hoje eu queria trazer para você uma palavra que, independente de tudo isso, eu queria entrar num tema que, independente de tudo isso, eu queria trazer para você uma palavra de ânimo, uma palavra ao qual você sabe que o momento é difícil, mas que você possa se agarrar em Deus e manter na mente e no coração essa chama de Deus acesa, sabendo que Deus ele está no controle, que existe um Deus no controle de todas as coisas. E, irmãos, nada passa desapercebido para Deus. Ele está vendo tudo e não há confusão, não há guerra, não há disputa, não há governo, não há situações, eventos, economias, escassez ou inseguranças que peguem o nosso Deus de surpresa. Ele está no controle de tudo. E há uma passagem interessante. Hoje nós temos a nossa Santa Ceia e eu quero ter esse momento com você na Santa Ceia. Mas antes eu só queria ler alguns versículos para que nós possamos meditar junto. E há uma passagem na palavra de Deus, no livro de Lamentações de Jeremias, onde o profeta aqui, ele, que é um dos livros mais tristes da Bíblia, a gente tem Jó, que é um livro poético, e a gente tem aqui Lamentações de Jeremias, um livro onde ele chora, onde Jeremias chora. A Rose abriu falando sobre isso, sobre o cativeiro do povo na Babilônia. O Jeremias, ele chora pelo povo que é levado cativo, e ele olha para Jerusalém, e ele vê Jerusalém desolada, ele vê Jerusalém acabada, ele vê Jerusalém tudo derrubado, sitiada, uma cidade que é levada embora. Ele vê seu povo. Então Jeremias, ele fala do seu coração. Lamentações de Jeremias é um livro lindo para se ler. E eu extraí alguns versículos que eu quero meditar com vocês, eu quero deixar para vocês, também para vocês estarem lendo, que está em Lamentações 3, versículos 21 a 24. Para que a gente mantenha aceso no nosso coração, que independente do momento que a gente está vivendo, seja o grau que você está vivendo na sua vida dentro do seu momento, você mantenha firme o teu foco, o teu coração em Deus. Jeremias está vivendo um momento difícil e Deus está trabalhando na vida de Jeremias. E hoje a gente olha para a nossa vida, a gente vê que vive um momento difícil, mas vale a pena nós falarmos essas palavras hoje e lembrarmos na Santa Ceia que nós vamos estar ceando, de que Deus ele está cuidando de todas as coisas. Olha o que diz Jeremias 3, capítulo 3, do versículo 21 ao 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou ler de novo esse primeiro versículo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Algumas versões eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. 23, renovam-se cada manhã, todos os dias, mesmo nesses dias, onde a gente não sabe o que amanhã nos reserva. Uma coisa é certa, não há competição para as misericórdias de Deus, porque elas se renovam todos os dias da nossa vida, toda manhã elas se renovam. Por isso é importante para nós buscarmos em Deus, termos a nossa vida conectada com Deus, estarmos em Deus. Nossos filhos precisam de nós como pais firmes em Deus. Nossas esposas, os maridos, os nossos pais, de longe, de perto, precisam realmente que nós estejamos
confiantes em Deus, porque nós vemos aqui um povo que está vivendo uma situação difícil e um profeta que está tendo uma visão de como a coisa realmente está. A coisa está feia para eles, a situação está difícil e ele chora a Deus, mas dentro desse seu choro ele diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. E olha que lindo, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Aonde é que tem andado a nossa confiança? Aonde é que o nosso coração realmente tem sido depositado? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que realmente nós precisamos buscar a Deus e viver intensamente Deus. Intensamente a presença de Deus, intensamente o Espírito de Deus, o Deus soberano que não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, nós estamos sendo pegos de surpresa. Mas Deus tem um plano eterno para erradicar um dia todo esse mal, todas essas circunstâncias difíceis que são causadas pelo homem, e momentos difíceis que aparecem na vida por causa do mundo que nós vivemos, o sistema que nós vivemos. E Deus um dia há de tirar toda essa insegurança, tristeza e, note, a falta de paz que muitas vezes quer invadir o nosso coração. Eu tenho conversado bastante com a minha esposa a respeito disso. O quanto nós vemos ao nosso redor, as pessoas vivendo momentos de falta de paz. Hoje, você tem uma tosse, hoje você pegar uma gripe, não só é desconcertante para você quando você está num ônibus, no metrô, a gente pensa, às vezes, eu não sei se você já viveu isso, acho que também, você chega no ônibus e dá vontade de tossir, você retém a tosse. Aonde que a gente ia pensar isso na nossa vida? Que a gente tem até que falar assim, puxa, se você tem vontade de tossir, às vezes você fala, não, eu vou sair do ônibus, eu vou sair, porque todo mundo olha, nós vivemos um clima de medo hoje na sociedade, em todos os aspectos, e aqui nós vemos na palavra de Deus o quanto vale a pena nós confiarmos, e mesmo Jeremias sabendo de toda essa dificuldade, ele coloca a confiança dele em Deus. E lembra do versículo que eu li em Apocalipse 21, quando eu falei sobre o que o Du pregou na semana passada? E ele diz, então ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E no versículo de Apocalipse 21, 5, diz o seguinte: aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo nova todas as coisas. E ele acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmãos, o que eu posso dizer baseado nessa palavra, baseado naquilo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas? Eu posso dizer muitas maravilhas de Deus nesses dias têm acontecido nas nossas vidas e não tem sido fácil. Temos passado momentos muito difíceis. Digo até no âmbito familiar, com perdas dentro da nossa família. Mas mesmo diante destas perdas, eu tenho dito, louvado seja Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Mesmo diante dessas perdas, eu sei que o Redentor, no nosso Redentor, Ele vive. Mesmo diante de todas essas dificuldades, Deus tem se mostrado presente, tem confortado o nosso coração, tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem estado em todos os lados preparando e vendo a nossa necessidade, vendo aquilo que nós precisamos. E eu não tenho dúvida, porque é bíblico, é a palavra de Deus. O próprio Deus, Ele diz que nós devemos descansar nele, e que Ele faz nova todas as coisas. Ele não só vai fazer nova um dia, quando Ele vier na glória, mas Ele está fazendo nova todas as coisas hoje nas nossas vidas. E escreva, como diz a palavra, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Os planos de Deus para os seus filhos é algo que vai além de qualquer compreensão. E este plano está sendo completado dia após dia nas nossas vidas, até o grande
dia do Senhor. Hoje a gente olha para todos os lados, a gente olha para a sociedade, a gente olha para dentro da própria igreja, do próprio contexto evangélico e cristão, e às vezes a gente se sente, muitas vezes, acuado, sem respostas, e a gente, da onde espera a resposta, a gente também só vê confusão, complicações, problemas. Mas aqui, quando eu olho para essa situação, por exemplo, do profeta Jeremias, olhando para o seu povo, olhando para Jerusalém e vendo tudo que estava acontecendo com ele, eu vejo o quanto Deus, ele tem o controle das coisas e ele pode trabalhar mesmo no meio de toda essa dificuldade, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus na nossa vida. E esse tempo ele pode até demorar, ou ainda ter um longo caminho para seguir, mas saiba que Deus está totalmente comprometido de resgatar o seu povo, assim como ele fez com o povo de Israel, o povo que é levado cativo. Esse povo iria voltar. E eu acho que eu abri até um culto outro dia falando sobre isso. Ele fala, vão viver na Babilônia, vai viver esse tempo, mas é assim, deem-se em casamentos, façam seus negócios, façam suas coisas, porque esse é um tempo que vocês vão ter que passar. Mas vocês um dia vão voltar. E esse dia, quando voltar, estejam prontos, porque eu estou trabalhando e cuidando de vocês. Então, qual tem sido o nosso coração hoje? Qual tem sido a nossa dedicação hoje? Hoje estamos de porta fechada. Hoje nós não podemos receber pessoas aqui. Dói no coração, talvez você vê alguém bater naquela porta e dizer, olha, pastor, vai ter culto? Não tem culto hoje. Mas que Deus nos ajude, mesmo diante dessa dor no nosso coração, diante desse momento difícil, a nos mantermos firmes, a encararmos esse momento baseados na palavra de Deus e na confiança de Deus. E podemos realmente ler com todas as letras, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Traga à sua memória aquilo que realmente vale a pena. Aquilo que realmente traz esperança. A palavra de Deus te traz esperança. A voz do Senhor te traz esperança. Tempos com Deus te traz esperança. Louvar a Deus te traz esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. E renovam-se nas nossas vidas. Porque Deus, ele é fiel. E essa é a porção que nós temos que ter em nossa alma, em nosso coração e confiantes, esperando nele. Irmãos, continuemos firmes no Senhor, continuemos orando pela igreja, continuem orando pela minha vida como pastoreio desse rebanho, continuem firme na sua tarefa dentro da sua casa, de zelar pela tua família, continue ensinando dentro da sua casa a palavra de Deus, para que o Senhor venha e nos abençoe e cuide de nós, dando nesse tempo o alimento necessário para passarmos, no caso aqui o povo de Israel, se eu não me engano, são 70 anos que eles irão ficar fora. Deus fala, fiquem ligados, fiquem atentos, porque vocês vão voltar. Mas esse é o tempo de estar na Babilônia. Mas um dia vocês estarão de volta. Então que nós possamos estar conscientes que esse tempo tem demorado, esse tempo tem sido um tempo longo, esse tempo tem sido um tempo de idas e vindas, aberturas e fechamentos. Mas continuemos firmes, louvando e engrandecendo o nome de Deus. E que Deus nos ajude a fazer com simplicidade, como temos feito durante todo esse tempo, e que nós possamos juntos seguir. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, dando-nos entendimento da palavra dele. Eu queria orar com você antes de nós irmos para a Santa Ceia e fazermos esse momento juntos. Senhor maravilhoso, que olha por nós, cuida de nós, zela por nós. Que a tua presença não nos abandone, Senhor.
mas que o Senhor venha, Senhor, e nos cubra com a tua poderosa mão, Senhor, guardando as nossas vidas, guardando cada casa, guardando cada irmão. Hoje nós cantamos, Senhor, falando, Senhor, do seu sacrifício, falando, Senhor, dos seus milagres, falando o quanto o Senhor é conselheiro, é príncipe da paz, o quanto o Senhor é o Deus presente, o Deus Emanuel na nossa vida. Senhor, tem sido difícil esse tempo, Deus. Tem sido difícil para mim, Senhor, como pastor, Pai, não poder ter meus irmãos por perto, Senhor. Tem sido difícil, Senhor, não ver aqueles que são tão próximos de mim, os meus irmãos que estão comigo aqui, Senhor, minhas irmãs também que louvam ao Senhor aqui todo sábado, Senhor, nas atividades, nos momentos. Tem sido difícil, Senhor, não poder fazer planos, não poder fazer nossas cantatas, não poder vir à igreja. Tem sido difícil, Senhor, utilizar, Senhor, somente esse meio de internet, porque parece que a gente fica tão distante, Deus. Mas eu quero te pedir, cuida da tua igreja, Senhor. E passa, Senhor, na mente dos pastores, eu tenho conversado, e chega a dar pena, Senhor, de ver, Senhor, os trabalhos parados, e eles falarem muitas vezes, eu não sei se a minha membresia toda volta, porque eu tenho percebido que alguns estão indo embora, alguns não estão conosco, e Senhor, dá tristeza no nosso coração de ver, porque não é, Senhor, uma coisa local, isso em todos os lugares nós vemos as pessoas vivendo esse quadro, Deus. Nas empresas, nas igrejas, Pai, nos comércios, Senhor, fechados, nas famílias, Senhor, os projetos que muitas pessoas tinham, Senhor, nos seus países, indo embora para outros lugares, Senhor, buscando, Senhor, talvez uma melhor segurança ou condição. Muita coisa está acontecendo, Deus, que colocaram os nossos planos em xeque, mas como eu disse, Deus, nada pegou o Senhor desprevenido. E o povo que confia em Ti, aquele que deposita a confiança no Senhor, pode realmente renovar as esperanças todos os dias. E nunca, Senhor, eu vou dizer para o Senhor, acho que na minha vida que eu pude dizer esse versículo com tanta força. Eu preciso das minhas forças renovadas todos os dias, Deus. E às vezes eu preciso ela renovada de manhã, renovada, Senhor, à tarde, renovada à noite, porque tem sido difícil, Deus. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós precisamos, Deus, do Senhor. Nós precisamos do Senhor atuando neste país, no mundo, Senhor. Pedimos aqui como a Igreja Link Church, a Batista Link Church, aos irmãos da nossa igreja, à liderança da nossa igreja, as famílias, Senhor, as nossas crianças, Deus. Nos ajuda, Deus, enquanto nós somos muitas vezes proibidos de fazer, entendemos que esse é um momento delicado e difícil, Deus. Mas eu quero te pedir, cuida de nós, cuida de cada um, Senhor. Põe as suas mãos, põe a cura do Senhor em nossa vida, Senhor, para aqueles que precisam de cura. Coloca, Senhor, a paz para aqueles que precisam. Coloca, Senhor, a esperança para aqueles que não encontram a esperança. E traga, Senhor, a nossa memória, Deus, aquilo que nos traz esperança, que é o Senhor, é o teu plano de salvação. É, Senhor, a tua presença em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui como irmãos. E cuida de nós, Senhor, no nome de Jesus. A cada um que está na sua casa, guarda, Senhor, estes irmãos. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Bem, é estranho, né? Mais uma vez nós fazemos a nossa ceia neste perfil, que é um perfil de cada um na sua casa, prepara a sua ceia. E nós vamos estar aqui ceando, eu tenho a minha esposa, o neto, como eu já disse, e nós vamos estar fazendo a nossa Santa Ceia aqui. E eu quero contar com a oração de vocês pela igreja, contar com a oração de vocês pelo lugar onde vocês habitam. Talvez você habita numa região do Brasil, ou na Espanha, ou na Itália, ou seja, em qualquer lugar, ou mesmo aqui na Inglaterra, que nós possamos estender as nossas orações a Deus e relembrar que esse momento é um momento importante, porque nós celebramos, não é a morte, e nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Celebramos e partilhamos desse momento de comunhão como igreja. Hoje não fazemos
como fizemos a última vez com os nossos irmãos aqui. Mas independente disso, fazemos com o nosso coração aberto e a nossa mente. Vocês estão aqui, ó, na minha mente. É como se eu estivesse aqui entregando a Santa Ceia para vocês. Vendo o Pedrão ali, vendo meus irmãos sentados, vendo minha mãezinha ali, a gente podendo levar o copinho dela de Santa Ceia. Hoje, mais uma vez, isso não acontece. A igreja está vazia. Mas o nosso coração precisa ser cheio da presença de Deus. E eu convido você, então, nesta hora, a preparar o seu elementos da Santa Ceia, preparar aí, e nós vamos fazer essa Santa Ceia juntos. Eu queria que a minha esposa viesse aqui comigo, e nós vamos estar fazendo juntos, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eu não sei qual que é o pedestal, eu vou colocar aqui certinho num pedestal aqui, para ficar mais fácil para mim, para poder orar. Faz falta o João, faz falta o Gui, faz falta eu ter o Gabriel, os meninos me ajudando aqui para a gente poder cantar uma canção, louvar o Senhor nesse momento. Mas, irmãos, a nossa esperança em Deus, com o nosso coração em Deus, que nós celebramos esse momento com alegria. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esses elementos, pela Tua presença em nosso meio, por este dia, por este culto, Senhor. Guarda as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a seguir nessa jornada, Deus. E que os nossos irmãos que estão em suas casas possam também celebrar esse momento de Santa Ceia conosco, Deus. Hoje, mais uma vez, fazendo diferente, mas o significado continua aceso, vivo em nosso coração. Nos ajuda, Deus. Abençoa, cuida, que esse seja um momento de cura nas nossas vidas, que esse seja um momento de libertação na nossa vida, que esse seja um momento de paz na nossa vida, e que também, Senhor, esse seja um momento de relembrarmos, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito por nós, e relembrando, possamos manter na memória aquilo que nos traz esperança, Deus. No nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, e dizer, faz muita falta, Senhor, eu ver aqui os meus irmãos junto comigo celebrando, preparando a Santa Ceia, arrumando a mesa, junto conosco, Deus, celebrando. Faz muita falta, Deus. Ver os nossos pequeninos, ver a agitação na igreja, mas o Senhor tem cuidado de nós. E eu te agradeço por isso. Que esse seja um momento alegre, que esse seja um momento de satisfação, de saber que os meus irmãos não estão aqui, mas na minha memória eu me lembro, Senhor, de cada um deles, e eu posso nessa hora agradecer a Deus por cada família e por cada vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar então ceando. Eu vou pegar o pão. Pegar o meu copo aqui, que aqui é um copinho diferente. Deixa eu ver aqui, tá? Difícil esse copinho para abrir, viu? Já é um challenge, a tecnologia. Aí. E você também segura aí na sua mão. O Neto também está tentando abrir ali. Vocês esperam, tá? Que ele está tentando abrir. Tá difícil, Neto? Tá difícil. É que às vezes o lacre não abre. A gente espera. Abriu? Amém. 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 Todos estão preparados nas suas casas, com seus elementos. Então eu gostaria de convidar você nessa hora, se você está sozinho, fica difícil, né? Mas põe na tua memória. Mas se você está do lado de alguém, diga para essa pessoa uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, ou diga, talvez o marido está perto da esposa, diga eu te amo, diga para o seu filho, para a sua família, eu te amo.
Obrigado por estar comigo, obrigado por nós estarmos juntos, que nós possamos celebrar a Deus, que Deus, pode dizer isso, que Deus nos ajude a ter ânimo e que nós possamos um ao outro ajudar nessa caminhada. Que Deus abençoe, eu digo isso para você, Deus abençoe a sua casa e o seu lar nessa hora. Peça para a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que se nós colocarmos o nosso coração em Deus, Deus vai cuidar de todos os detalhes como tem cuidado. Existem muitos desafios pela frente ainda, mas Deus está cuidando de todos. E isso não é apenas uma palavra para te animar, está escrito. Eu tenho muitas histórias que eu poderia contar, não só do que está escrito na Bíblia, mas que eu tenho vivido também, que Deus tem feito na minha vida e que eu tenho visto Deus fazer na vida de muitas pessoas. Confie em Deus, Ele não morreu em vão, Ele vive e Ele reina. Você pode comer do pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus e depois você pode tomar do cálice que simboliza o sangue que foi derramado na cruz do Calvário e que nos lava de todo o pecado. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada vida. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo neto ajudando aqui a Rose, Senhor. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida de cada casa. Cuida dessa igreja, das igrejas, Deus. Cuida dos governos. Que nós possamos declarar sempre a tua soberania e o teu reino sobre as nossas vidas, Deus. Guarda-nos, nos ajuda, no nome de Jesus, que estes momentos venham a nos trazer, Senhor, a lembrança, Deus, desse tempo que nós temos vivido, que já vai lá boa parte do ano, nesse período de isolamento. Alguns já estão saindo desse momento crítico, mas o mundo ele vive buscando uma solução hoje e tentando cada um resolver os seus problemas. Que nós possamos, Deus, depositar realmente nossa confiança no Senhor e trazer para dentro de nós a paz necessária, Deus. No nome de Jesus. Amém. Eu só quero terminar cantando o refrão daquela música que nós cantamos, Porque Ele Vive. Está encerrando então o nosso culto, lembrando, vou tocar, pode ligar lá, né? Deixa eu ver, tá? Acredito que esteja saindo, o Neto só vai conferir o violão. Vem cá, comigo aqui, vamos fazer um coro aqui. Deu? Nós temos o projeto da Shoebox. Entre no website, você coloque, conforme está no nosso anúncio que você viu aí, talvez depois você pode voltar ao vídeo e ver, Pack Your Shoebox. E você pode diretamente fazer o envio, comprar, encher a caixa, ou quantas caixas você quiser. Showbox Online. Showbox Online, né? Showbox Online, que é esse projeto. Nós iríamos fazer, como temos feito todo ano, trazer as caixas aqui, celebrar esse momento, entregar mais, e até para eles está difícil, estão mudando as datas, parece que vai ser até dezembro, mas entre no website, é só você colocar Shoebox, veja lá naquele nosso anúncio, Shoebox Online, e já tem a opção lá, bem facinho, para todos fazerem esse projeto. Faça pelo menos uma caixa, envie uma caixa, para uma criança que precisa, porque eu sei que esse ano vai ser um ano tão... Não deixe passar em branco, não deixe passar em branco essa parte. A gente faria com muita alegria muitas caixas, né, como nós temos feito. O ano passado foram enviadas 165 caixas, juntamente com a igreja inglesa, que foi assim um marco. Esse ano a gente tinha o projeto de mandar 200. Infelizmente não vai ser possível as 200, mas com o pouco que nós fizermos, tenho já vai certeza fazer a que vai diferença. chegar lá e vai fazer muita diferença. Amém?
Lembrando que nós não temos os nossos cultos presenciais, serão somente os cultos online. Lembrando que precisamos orar uns pelos outros, lembrar dos irmãos da igreja. Eu tenho mandado mensagem sempre para os irmãos e tenho orado, feito a minha parte. E que você possa fazer a sua parte. Muitos irmãos precisam de oração uns pelos outros. Aqueles que você lembra, é óbvio que temos alguns irmãos que não são daqui da nossa região e nem da nossa igreja aqui, mas que estão em outros lugares. Obrigado pela tua presença em nosso culto, informando esse momento que a gente está vivendo também, que é um momento diferente, por isso que você está vendo um culto diferente, sem muitas pessoas aqui, mas assim, vamos seguindo em fé com Deus, amém? E vamos encerrar cantando essa canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, traga isso à memória. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Querido e bondoso Deus, eu te agradeço por cada família, por cada vida que nos acompanha nesse culto, que o Senhor os guarde, cuide, aonde eles estiverem. Guarda, Senhor, os irmãos aqui de Londres, que estão vivendo agora esse novo momento de lockdown. Guarda os negócios, as empresas. Guarda, Senhor, os projetos, as crianças na escola. Tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia, porque precisamos das suas misericórdias, Deus. Precisamos dela para continuar, Senhor, vivos. E que elas possam se renovar em nossas vidas. Que nós possamos realmente, Deus, viver experiências contigo como nunca vivemos antes. Guarda os nossos irmãos, guarda as nossas famílias. Cuida, Senhor, dos irmãos que talvez estão passando momentos financeiros complicados. Não deixa faltar nada, Senhor, em cada família. Cuida, Senhor, dos irmãos também que estão doentes, Senhor, daqueles que estão se recuperando, como, por exemplo, a Elani. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da vidinha dela. Deus, ela é muito importante para nós. Que o Senhor possa trazê-la restabelecida e, da mesma forma, outros irmãos também, Deus, que na nossa igreja passam por períodos difíceis, Deus. Quero te agradecer, Senhor, por cada vida, pelos aniversariantes, como já oramos aqui, e pelas atividades de cada um. Entramos, Senhor, para mais uma semana e te pedimos, nos ajuda, Senhor, a entender os teus projetos e saber que o Senhor está controlando tudo. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Deus abençoe você, fica com Deus, Deus guarde a sua vida e nos vemos semana que vem para aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Deus abençoe.